Respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Podeis assentar. O tema dessa mensagem, irmãos, obrigado. O tema dessa mensagem é: estais preparados, que nós estejamos preparados. Hoje, uma irmã me perguntou, né, qual que é o tema da palavra. Eu escrevi: estais preparados. Ela: eita, nossa, é um tema que choca, né? Tipo, não devia, mas ele é forte. E eu vou fazer essa pergunta. Não precisa levantar a mão, responde para você mesmo. Não olha para mim não, olha para baixo. Não fica olhando para mim não, responde para você mesmo. Você está preparado? Hoje, dia 18, domingo, você está preparado? Senhor Jesus volta, você está preparado? É uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias, né? Ok, não precisa ficar olhando para baixo mais não. A gente vê muitos casos, né? A gente vê muitas situações que o Senhor Jesus, ele falou que ninguém saberia o dia, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, só o Pai. E a gente vê direto aí umas postagens, umas coisas bem chamativas assim: fulano de tal está ali profetizando o dia que o Senhor está voltando. Um dia desse teve um aí, e a gente sabe disso, a gente lê isso, a gente sabe do que está escrito, mas a gente vê uma mensagem dessa e a gente clica lá, né? Nossa, deixa eu ver aí se está perto, deixa eu ver aí se ele está falando que é amanhã ou que é hoje mesmo, né? A gente olha para... Eu mesmo, eu clico toda vez, mas eu vou muito mais assim para ver o tamanho da heresia, a viagem que o cara deu ali. Eu olho mais por conta disso. Eu não vou ali para crer, não. Nossa, será que é mesmo? Às vezes eu fico até pensando, talvez o pai já teria programado, né, de voltar logo assim, mas o pessoal fica tentando adivinhar e ele: não, agora eu vou esperar um pouco mais, vou esperar. A galera fica tentando adivinhar e não é para adivinhar, é para a gente estar preparado. Essa é a palavra. Nós temos que estar preparados, não é para a gente ficar: eu acho que agora, aquela questão bem séria, né, dos jovens: eu vou curtir minha juventude, e aí quando eu tiver mais velho, ali para lá dos 70, 80, aí eu vou servir ao Senhor. Isso é muito sério, nós temos que estar preparados todos os dias. O Senhor Jesus, nesse capítulo 24, ele está ensinando bem pesado para os seus discípulos, os seus 12, os seus mais próximos. Ele está ali falando que ele iria voltar. Talvez naquele momento eles nem estavam entendendo: ele vai voltar? Como assim? Voltar? E Jesus estava explicando da volta de Jesus, porque ele levaria as pessoas que crescem nele para o céu, e que eles deviam estar preparados. Se a gente voltar um pouquinho no mesmo capítulo, no versículo 9, capítulo 24, versículo 9, está escrito assim: então vos hão de, ele falando para os discípulos, né? Vão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, se a gente enumerar aqui, se a gente fosse fazer uma listinha e falar assim, ó, checado, tipo, então vão te entregar para ser desatormentados. A igreja está sendo atormentada nos últimos dias? Tá ou não está? A gente está sendo proibido de cultuar. Tem lugar aí no Brasil que proibiram de fazer live. Olha como isso é sério, o que tem a ver? Tem lugar aí que tá tendo uma perseguição num país que é cristão. A igreja está sendo atormentada. Então, se a gente for e vos matarão, tem cristão sendo morto aí pelo mundo? Tem alguém que acha, tem alguém que não sabe disso? Hoje teve cristão que morreu aí em países perseguidos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus falou isso. Irmãos, ser cristão, estar preparado, você levar Cristo nos lugares, causa um desconforto, causa um constrangimento. Precisa ser assim, tem que trazer um confronto. E por causa disso, seremos odiados, está na palavra. Então, às vezes, se a gente pensar assim, nossa, eu sou cara de boa, eu sou legal, eu sou tranquilo, estou em paz com todo mundo gosta de mim, galera, né, bem, os bad boy da vida, tudo gosta de mim, tranquilo, vamos andar de skate, vamos não sei o quê, não estou nada contra. Eu só estou falando assim, se não causa uma diferença, se não causa um constrangimento, quando você chega numa rodinha, se as piadinhas continuam, você não está sendo odiado por causa do nome de Cristo. Aliás, não está tendo nenhuma diferença. Isso também não é estar preparado. Então, é coisas que a gente precisa estar avaliando. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Qual que é o tempo que a gente mais tem visto escândalo, irmãos? Odiarão uns aos outros. Odiarão uns aos outros. Dentro das igrejas está tendo isso. Quantos aqui conhecem a história de gente que mudou de igreja porque, não gosto de fulano, passei a odiar irmão, tal irmão me odeia. Irmãos, é doído ouvir isso, mas eu já ouvi muitas vezes. Quando você vai conversar com alguém que saiu, por exemplo, alguém saiu da IDB, da nossa denominação, você vai conversar com essa pessoa, você vai a fundo, vai instigando, quando a fé teve uma desavença com um irmão da igreja local, odiando uns aos outros, sai sem perdão, sai com mágoa, sai ferido e vai para outra denominação, está tudo bem, tudo novo, pessoas novas, acha que não vai acontecer nenhum problema, e depois acontece. Enfim, não vamos aprofundar nisso hoje, mas surgirão falsos profetas. Qual é o tempo que a gente mais tem visto falsos profetas, irmãos? Irmãos, todo dia é só você procurar. Você fica abismado com as mensagens que são pregadas hoje. Mensagens só para satisfazer o ego, só para falar que está tudo bem, que a gente já está salvo e acabou. A gente pode fazer o que a gente bem entender. E assim, eu não estou exagerando não, com essas palavras mesmo. Pode fazer o que você bem entender. Vinde a Jesus como estás, permaneça como estás. Isso é heresia, isso é uma palavra errada. Jesus fala para você vir como está, mas Ele vai te transformar. Ele vai te confrontar para haver arrependimento e restauração e renovação. Falsos profetas que enganarão a muitos. Esses falsos profetas enganam a muitos, ou não? Porque é lindo ouvir isso, é maravilhoso ouvir uma mensagem que massageia o nosso ego, que está tudo bem. Está tudo bem. Jesus nos ama? Jesus te ama? Tem dúvida? Jesus me ama. Jesus nos ama, irmão. Ele nos ama. Isso é fato. Mas por Ele nos amar, Ele nos deu uma cartilha, Ele nos deu um manual para a gente estar seguindo. Esse manual contém regras. E aí entra aquele versículo que eu tanto gosto, eu já falei ele aqui algumas vezes, João 14:15. Todo mundo repete comigo, aí vocês decoram, aproveitam, nunca mais esquecem, vai ser igual Romanos 8:14. Se me amardes,
guardarás meus mandamentos. De novo, se me amardes, guardarás meus mandamentos. Jesus falou isso, isso é a base de tudo. Se a gente colocar ao contrário, né, se nós não guardamos os mandamentos, nós não podemos falar que amamos Jesus. Jesus te ama mesmo, mas você ama. Eu amo Jesus. Se eu não estiver guardando os mandamentos, eu não amo o Senhor Jesus, isso é fato. E aí, para finalizar, fala, o amor de quase todos esfriará. Irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? No nosso grupo de WhatsApp, eu não sei se foi o Josemar, alguém postou hoje uma questão de sacrificar crianças, irmãos. Meu Deus! Alguém postou uma questão, um outro vídeo de sequestro de criança. Toda vez a gente vê lá, postagem de maltratos, irmão matando irmão, cônjuge se matando ali. Umas questões tão sérias que está vivendo, e é interessante, toda vez que tem um crente envolvido, as notícias fazem questão de colocar lá. Fulano era diácono da igreja tal, fulano era pastor, fulano era evangélico. E nós estamos vivendo esse tempo. Irmãos, nós somos chamados para estarmos preparados. Nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe o dia. Só que, seguindo esses ensinamentos de Jesus, ele gastou muito tempo aqui na terra preparando os discípulos. Ele ficou ensinando eles, para eles estarem preparados. O Senhor Jesus sabia que ele ia subir ao céu e que eles iriam continuar. Como eu também gosto de falar, quem são os discípulos dessa geração, desses últimos dias? Fala eu. Nós somos os discípulos, eu sou o discípulo dessa geração, então eu tenho que estar preparado, a gente precisa estar preparado, e nós estamos vivendo, todos os pontos aqui que foram lidos, batem, não bate? Você olha assim, nossa, está acontecendo, está tudo acontecendo, então a gente precisa estar preparado. Eu achei foi muito boa a reunião de jovens ontem à noite. A Julie trouxe uma reflexão, depois a Gabi aprofundou na mesma reflexão. 1 João capítulo 2, versículo 15, que está falando, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, irmãos, o que tem atrapalhado a gente de estar preparado? Coisas do mundo. Coisas que vêm nos distrair, coisas que vêm tirar a nossa atenção, coisas que vêm tirar o nosso foco. E aí, tem uma frase de Martin Luther King que eu amo, que ele fala assim, às vezes você não está vendo o final da escada. A escada, ela está subindo, ela está indo na vertical, você não está vendo o final dela. Mas o ato de fé é subir o primeiro degrau, colocar o pé no primeiro degrau. Esse é o ato de fé. Às vezes vai acontecer coisa aí na sua vida, situação que você não vai entender. Você vai falar, nossa, eu preciso estar preparado, mas eu não estava preparado para isso. Situações adversas vão acontecer, situações difíceis vão acontecer. Isso também é bíblico, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É bíblico, vão acontecer, só porque o Senhor Jesus, mesmo sem entender o porquê que aconteceu, a gente é chamado para crer, a gente é chamado para dar o primeiro passo. Então a gente precisa sim pôr o pé lá na escada e subir. E tem um versículo que fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Está lá em João capítulo 4. Isso me choca tanto, porque quando fala assim, os verdadeiros adoradores, por que não fala só os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Por que coloca a palavra verdadeiros? Se coloca essa palavra verdadeiros, é porque tem gente, tem cristão, tem evangélico, tem crente que não está adorando em espírito e em verdade. Não está. Então, e veio a hora, e já chegou, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses adoradores que adoram verdadeiramente, eles estão preparados.
porque eles entenderam como adorar, eles entenderam guardar os mandamentos do Senhor, eles entenderam estar preparados para o último dia. A gente pega a questão da Arca de Noé, é muito intensa aquilo lá. As pessoas estavam zombando, mas quando a água caiu, parou. A zombaria acabou na hora. Ó. Ixi, o negócio era sério. Isso é uma palavra para cristão. E voltando, como eu disse assim, que é uma palavra que choca, estáis preparados. Não era, né? Não era para chocar. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele nos exorta porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós estejamos subindo para a eternidade. É isso que Ele quer. Ele quer que os cristãos, todos nós que confessamos a Jesus, estejamos preparados. É isso que Ele quer. Essa é a vontade do Senhor, que nós estejamos preparados. Então não pode chocar, não pode ser uma coisa assim que nos desanima, tem que ser algo para nos animar. Eu tenho um exemplo muito bom, que eu fiz meu ensino médio num colégio cristão e a gente tinha na segunda aula um devocional de 10 minutos. O professor deixava 10 minutos ali para a gente falar, para o dia começar bem, ler um versículo. E era tudo muito bonito o devocional. Então, era 5 pessoas na sala e eu cuidava da sexta-feira. E aí, sempre era um salmo, uma coisa, um testemunho, uma coisa bem legal, assim, para animar. E um belo dia, e a gente podia, como eu era responsável pelo todo o devocional da sexta-feira, a gente às vezes podia convidar algum colega para fazer o devocional. Um dia eu convidei um amigo meu, alguns conhecem o Chinoque, e o Chinoque chegou, e a primeira palavra que ele falou assim, queridos, vocês conhecem a palavra inferno? Tipo, que isso? Porque falava assim, agora é o momento devocional, todo mundo ficava, que bom, nossa, que momento maravilhoso, vai ler um salmo, vai ler o Salmo 118, vai ler o Salmo 91, 23, 37, vai ler um salmo de adoração, assim, de expressão. Mano, o Chinoque moeu, ele falou, e ele leu lá em Apocalipse, falou que Deus ia vomitar o morno, e se você que está morno aqui nessa sala, você vai para o inferno. E foi cabuloso esse dia. E a irmã que coordenava o ensino religioso chegou em mim e falou que ia passar o meu dia para uma outra menina lá. E interessante que, irmãos, o Chinoque estava certo. Completamente correto, completamente exatas as palavras dele ali. Eu lembro que foi um tempo assim, bem assim, eu fiquei um pouco eu fiquei assim, caramba, como que faz isso? Vai tirar o meu dia, porque, e tipo assim, ninguém queria falar que era isso, mas foi isso. E logo, algum tempo depois, eu peguei o dia de novo. Mas, sabe o que me chama a atenção quando eu lembro disso? Por que palavras que são verdade, palavras que são para nos confrontar, que são para moer mesmo assim com o nosso entendimento, para ir e nos constranger e nos trazer de novo assim um arrependimento genuíno, nos trazer uma vontade de renovação, uma vontade de crescer, uma vontade de dar mais um passo, de querer subir nos degraus. Por que uma mensagem assim não faz, desanima? Falar, não fala isso mais não, cara. O Senhor Jesus falou muito de inferno nas mensagens dele. O Senhor Jesus falou, e ele falou, cuidado para não perder a salvação. Estreita é a porta. O Senhor Jesus falou demais disso. E aí a gente às vezes vem falar sobre isso e a gente choca. Nossa, essa palavra aí, não, que é isso, pesado. Mas é necessário. Nós precisamos estar preparados. 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9. Quanto ao Senhor, seus olhos estão passando sobre toda a terra, buscando aquele cuja o coração é totalmente dele. Ou seja, os olhos do Senhor Jesus estão aqui, está passando aqui, está passando. E ele vai e vê quem o coração está totalmente entregue a ele. Olha, ele sabe, ele sabe quem se arrependeu de verdade.
Quem aqui no momento de louvor adorou de verdade? Ou nós músicos temos muito essa dificuldade, né? Às vezes um instrumento está um pouquinho desafinado, um som está um pouquinho desregulado, a gente está ali, né, cultuando e está ali, nossa, esse som está esquisito. E a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, eu tenho que tomar muito cuidado para não perder o momento de estar adorando, um momento que é propício para a entrega, a gente perder o foco, a gente perde o foco muito fácil, a gente distrai muito fácil. Às vezes irmãos, às vezes eu estou falando isso aqui, às vezes muitas pessoas podem pensar assim, nossa, mas eu estou preparado, eu não precisava estar ouvindo isso. Amém, continua, está preparado, mas sobe mais um degrau. E se tiver um irmão para trás, dá a mão. Ajuda esse irmão para subir esse degrau também, para vocês continuarem subindo. Não tem esse, irmãos. É aquele que está de pé. Vou falar de novo. Anima aí, anima, fica feliz. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide. Por que tem essa palavra aqui? Porque às vezes a gente está no nível bom com Deus. Sempre há o que melhorar, mas às vezes a gente está no padrão. Mas temos que continuar preparados. A gente não pode acontecer uma coisa e nos derrubar ou nos despreparar. A gente pega um exemplo da primeira mulher que existiu na Terra, Eva. Ela estava preparada? Estava. Ela estava preparada. Lá em Gênesis capítulo 2, a serpente chega nela e fala, como é que é esse negócio aí? Por que vocês não podem comer mesmo lá da árvore que está lá no centro lá do jardim? Por que vocês não podem? Ela estava preparada, ela falou tudo. Ela falou, nós não podemos, ela está ali e nós não podemos comer, porque Deus falou que se nós comermos, certamente morreremos. Ela falou, ela estava preparada. E aí a serpente falou, não, certamente que não morrereis. Entrou o quê? Uma dúvida. Entrou uma dúvida. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as dúvidas. Surgiu uma dúvida, você não entendeu alguma coisa? Continua crendo. Creia somente. Não fica com não deixa aquilo ali entrar no seu coração. Eva estava preparada, ela foi instruída, ela recebeu uma ordem direta, ela recebeu um ensinamento direto do Senhor. Não come, porque se comer, vai morrer. E a serpente veio e falou, não, certamente não. E assim, eu imagino que é uma coisa que a gente estuda no seminário, né? Mas assim, eu imagino que isso aí foi uma conversa muito demorada, não foi exatamente só aqueles 2 versículos ali, foi algo de talvez dias, talvez um bom tempo ali que a serpente ficou ali maquinando, porque as pessoas olham assim, a Eva era ingenuazinha, né, tadinha, num barulhinho, cara. Talvez foi muito tempo, talvez foi algo ali e ela estava preparada, mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, a gente precisa estar preparado. Irmãos, estar preparado é a gente ter uma convicção exata de nós mesmos. Nós precisamos ter esse entendimento de nós mesmos. Quando eu perguntei aqui no começo, falei que responde para você mesmo, você está preparado? Se a sua resposta foi assim, uma dúvida, eu sei que teve. Se você ficou assim, não sei, será? Será que eu estou? Eu sinto lhe informar, você não está preparado. Você não pode ter essa dúvida, você tem que ter uma convicção de quem você é em Cristo, de quem você é no Senhor, quem você é na obra dele, como foi lido aqui no começo do culto. Esteja preparado para boa obra. Se você tiver essa convicção de quem você é em Cristo, já é mais que meio caminho andado para você estar preparado. Então, a preparação, a gente precisa permitir que ela aconteça. Como é que é uma preparação? Como é que é uma preparação de um ex-drogado? Ele chega lá no centro de reabilitação
e ele pode sair uns 2 dias depois, é um processo. É um processo, às vezes, muito grande, às vezes muito demorado, que ele entra ali, tem que passar pela desintoxicação. E ele precisa ter consciência. É com ele mesmo, as pessoas chegam nele e falam, e aí, você acha que você está pronto? Claro que eles analisam, né, de uma maneira, mas quando eles veem que ele está melhorando ali, está conseguindo ficar forte, chega a pergunta batendo de frente, e aí, você acha que você está pronto? Se ele falar com toda a convicção, eu estou pronto, aí eles vão dar uma olhada ainda vão deixar. Agora, se ele falar assim, não sei, vai demorar a sair, vai demorar. Eu tive há 2 semanas atrás em um centro de reabilitação e conversando com um jovem que estava lá, ele estava sendo como o jovem sênior, assim, o zelador. Ele estava sendo um jovem bem, ele já estava cuidando assim das coisas lá daquele ambiente, daquela casa lá onde era esse centro de reabilitação. E o que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência, porque me chocou a situação dele. Ele está liberto, ele não está mais consumindo nada, nem nada de álcool, nada de drogas, mas ele tem alguns jovens nesse centro de reabilitação que à noite conseguem burlar o sistema e levar lá para dentro algum tipo de droga. Eles fumam lá, eles às vezes trazem bebida alcoólica. E o que me chocou é porque ele teve que falar, né? Ele teve que falar, ele foi tipo denunciar essas pessoas, falou, tá acontecendo isso, e o pessoal ficou revoltado com ele, ficou contra ele, e ele debateu com essas pessoas. Ele falou assim, vocês acham que é fácil para mim? Vocês acham que é fácil para mim, que eu sofri com isso anos na minha vida, e aí vocês vêm e trazem isso para cá, você acha que para mim é fácil? Toda vez ele se isolava lá para dentro. E interessante que alguns dias depois, ele me contando, um deles veio perguntar, como que você consegue ser tão forte? Você vê ali, você sente o cheiro, você vê algumas pessoas ainda ali nesse ato, na prática disso aí, e ele fala, eu me isolo, eu vou para o meu quarto, e eu não quero envergonhar o meu Deus, porque se não fosse por causa dele, nem era para mim estar vivo aqui. Isso me constrangeu de uma maneira assim, porque uma pessoa que está preparada a situações adversas. Ele se conhecia, ele se conhecia, ele sabia quem ele era quem ele é ali naquele local. Então, quando acontece essa situação, ele se isola, ele vai para um quarto, ele fica lá isolado, ele não dá brecha para cair, porque ele se conhece. Se ele ficar lá perto, se ele ficar lá na rodinha, ele sabe que ele vai. Ele falou isso. E irmão, ele entendeu o que é estar preparado, porque ele tem a noção exata de quem ele é. Então ele foi constrangido pelo amor do Senhor de uma forma que ele não se permite cair. Eu achei maravilhosa a palavra, eu não posso envergonhar o meu Senhor. Irmãos, se nós não estamos preparados, a gente acaba deixando muito por fazer, fica muita coisa vaga. E aí ninguém vai ficar aquela coisa bem mediana, usando o exemplo que eu dei, né? Não podemos ser mornos. Não podemos ser mornos, nós temos que ser quentes. E então a gente precisa caminhar para isso. Tem crente que, você vê que Jesus preparou 3 anos os discípulos. E tem crente que às vezes tem 10 anos de crente, e você pergunta isso, está preparado? 20 anos de crente, está preparado? Isso está errado. Nós precisamos ter essa convicção. Amém? Você precisa ter essa convicção. Você precisa analisar e falar assim, eu estou preparado? Quem eu sou em Cristo? E aí, no lugar que você tiver, avança, caminha, dê o passo, creia, dá um passo de fé, sobe a escada, continua.
não olha para trás, não pensa que é difícil e olha para o lado ou para trás, olha para frente, continua. Tem crente que tem 10 anos de igreja, que você pergunta, você fala assim, que defende que pode assistir filme de terror. Misericórdia, irmão. Está preparado? Está preparado? Está numa rodinha lá, isso aqui é um filme de... Irmãos, essa coisa, eu estava pensando nisso um dia desse, eu estava passando uns canal lá, tinha 5 canal assim, todos passando filme de terror, eu fiquei até tenso assim de passar o canal, misericórdia, eu detesto, eu não vejo, não gosto nem de suspense, que é para não dar um... Eu não gosto. Mas há crente que defende que pode assistir. Irmãos, misericórdia. Não tem lugar nenhum que você vai achar que vai te dar um aval para isso. Não tem problema. Tem problema. É do mal, é do demônio. É o cão mesmo ali que você vê. E tem essa indústria de filme de terror ela tem ficado muito forte. Vocês dizem assim, gente, é sério, vocês estão falando, nossa, que cara medroso. Pode ser. Pode ser isso. Mas tem trailer que impressiona, assim, que você fala, meu Deus, eu não queria nem ter visto esse trailer. Porque a indústria tem... Como que uns trem que é ruim desse tem crescido? Porque tem gente que assiste. E existe crente que vem defender isso. Eu fico encabulado. Eu estou falando, eu estou indignado porque eu vi isso num grupo. O tema do grupo, Loucos por Jesus, eu saí desse grupo. Eu estava viajando, então eu estava de vez em quando olhando. Sabe esses grupos que você nem sabe como que você foi parar nele? E que você nem olha também o que está sendo postado. Então, como eu estava de boa, assim, às vezes à noite, deixa eu ver esse grupo aqui. Olhando umas postagens, umas bandas de rock que tem origem satanista. Falei, gente, que grupo estranho é esse aqui? Fui olhando, um debatezinho lá, e algum dos moderadores defendendo. Não, isso é tranquilo, isso aí, você não pode deixar entrar no seu coração. Você não pode... Irmãos, eu fiquei indignado. Eu falei assim, gente, eu escrevi, nunca tinha conversado no grupo, escrevi um texto básico ali, falei, eu torço para que vocês se convertam. Escrevi uns negócios pesados, coloquei lá 1 Coríntios, capítulo 10, 31, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façais para a glória do Senhor e tal. Na hora alguém estava acordado, 1h da manhã eu escrevendo, alguém, não sei o quê, mas se for pensar desse jeito a gente não faz nada. Gente do céu, como é que o cara está acordado, né? Que eu já ia sair do grupo. Aí eu falei, aí é com você mesmo. Aí analisa a sua vida aí, eu estou fora. Saí. Eu nem sei o que aconteceu, né? Saí. E é incrível mesmo, né? Como é que essas coisas acontecem, né? Eu realmente não lembro como que eu fui parar, né? Mas o grupo chamava Loucos por Jesus. Olha como é sério, olha como que essa palavra está precisando ser trazida para nós mesmo, para os irmãos dos últimos dias. As coisas do mundo têm chegado aí, ó, tá, e gerado dúvida. Não tem essa. As pessoas, imagina um neófito vendo essas discussões. Pode ou não pode? É de boa ou não é de boa? Irmãos, o manual está aqui. Se liberar, beleza. Se não liberar, não vai. Na dúvida, não vai. Na dúvida, não assista. Na dúvida, não ouça. Na dúvida, não faça. Não é assim que a gente aprendeu? Fica feliz. É ou não é? Como eu disse, essa é uma palavra que precisa nos trazer ânimo, precisa nos renovar a nossa fé. Então vamos animar aqui, vocês vão animar agora. Abre aí sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Texto bem conhecido. Efésios capítulo 6. Eu amo esse texto. E amo também fazer isso, essa dinâmica. Fica de pé. Fica de pé. Efésios capítulo 6,
do versículo 13 até o 17, fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Aí, agora feche sua Bíblia, continua de pé, feche sua Bíblia, põe aí. Vamos colocar a armadura de Deus, a armadura que vai te deixar preparado. Fala, a armadura que vai me deixar preparado para o que der e vier. Vamos lá. Capacete da salvação. Capacete da salvação. Amém. Couraça da justiça. Escudo da fé. Cinto da verdade. Vai lá, cinto da verdade. Sapatos, a preparação do evangelho. Espada do Espírito Santo. Amém? De novo, pra vocês decorar. Capacete da salvação. Couraça da justiça. Escudo da fé. Cinto da verdade. Sapatos da preparação no evangelho. A espada do Espírito. Amém, glória a Deus. Amém, podeis assentar. Eu falei que vocês iam animar um pouco, mas vamos continuar. A gente precisa estar preparado. É um ensinamento que foi dado para os 12 e que foi deixado para todos os que seriam discípulos depois dos 12. Você vê que a maior preparação que teve foi poder andar com Jesus 3 anos. E tem esses 2 camaradas que eu acho interessante que eles são bem diferentes, né? Pedro e João. Se eu pudesse ser um discípulo, sabe quando a gente vai escolher um herói, eu quero ser o He-Man, eu quero ser não sei quem, eu ia querer ser João. Mas eu queria, minha vontade era essa, mas todo mundo sabe que eu ia ser Pedro, infelizmente. Todo mundo sabe. Mas assim, porque eles eram super diferentes mesmo. E olha como é interessante. Eles eram muito diferentes, a personalidade dos dois. E Pedro a gente vê claramente que Pedro ele foi preparado só no final do 3º ano. Naquele momento final ali que ele foi preparado. Talvez os outros até foi preparado antes. Terminou ali e falou, agora eu estou entendendo. Agora sim. Tirando os Iscariotes, né? Mas ele estava ali no grau, e aí Pedro, no finalzinho, foi preparado. Quando Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, tu me amas? Eu fico imaginando assim, Pedro, um cara meio bruto, né? Jesus falando, tu me amas? Ele, amo. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Amo. Eu imagino que se fosse para João ia falar, Senhor, eu te amo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, eu te amo. Eu quero ir para o céu agora, igual Enoque foi, me leva. Eu acho que João ia dar uma resposta assim, né? Assim, é só um pensamento meu, beleza? Tem gente olhando assim, onde esse cara leu isso, né? É só um pensamento. Mas eles eram muito diferentes e foram preparados por Jesus, e eles entenderam o propósito, eles estavam preparados, eles foram buscar o batismo com o Espírito Santo, nem sabiam, né? Mas foram cheios do Espírito Santo, e depois foram juntos lá em direção ao Sinédrio, e houve aquela cura daquele coxo, e depois houve aquela pregação, onde 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O que eu estou falando com isso? Eles estavam preparados, e eles começaram a entender quem eles eram.
Por que eu estou falando que Pedro demorou os 3 anos? Talvez Pedro, se não tivesse aquele segundo confronto ali que o Senhor Jesus levou para ele, talvez ele não ia estar pronto. Ele nem estava se sentindo assim. E imagina, eles ficaram preparados, os discípulos de Jesus. E eles foram. E o Senhor Jesus mandou, o que eu estou falando deles estarem os dois, né? Ele mandou eles irem de 2 em 2. O Senhor Jesus ordenou para eles, né? Falou para os 70 lá, é para vocês irem de 2 em 2. E entra no que a gente estava falando, porque se um tiver fraco, mais ou menos, o outro dá a mão, bora junto, bora continuar, vamos junto, vamos. Porque, irmão, se você acha que você consegue prosseguir na caminhada sozinho, você não está preparado. Se você acha que não tem nada para melhorar, nadinha assim, você fala assim, nossa, tá bom do jeito que tá, eu tô padrão com Deus, tô ouvindo todo o culto, tô assistindo todas as escolas dominical lá, tô com a câmera ligada. Tem uns aí que não quer ligar nem com a polícia, né? Tô com a câmera ligada, tô participando. Mas se você com isso acha que não tem nada para você melhorar, você não está preparado. Se você tem esse pensamento assim, mas Deus me ama e Deus me alivia, Deus sabe que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, se você tem esse pensamento, irmãos, ninguém quer ouvir que é pecador, ninguém quer ouvir ninguém quer ouvir isso, confronto, ninguém quer ouvir, mas quem está preparado gosta de ouvir isso, porque isso traz edificação, isso traz vontade de crescimento, isso traz aquela coisa assim, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para as coisas do alto. Gosta de receber exortação. Então, a gente precisa olhar esses pontos. Nós não podemos achar que nós conseguimos sozinho. Você precisa do seu irmão. Amém? Amém? Você precisa do seu irmão? Tem gente que fala um amém, é quase falando não. Amém, amém, amém. Olha para o seu irmão, fala assim, olha para quem está do seu lado, do outro lado e para trás e para frente. Olha no olho e fala assim, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Isso. Agora olha de novo e fala, e vocês precisam de mim. Nós precisamos andar de 2 em 2. Aí, se nós entendemos isso, que nós não conseguimos sozinhos, já é mais que meio caminho andado para estarmos preparados. Nós precisamos estar preparados e às vezes nós vamos estar mais fracos. Quem aqui não tem um dia que acorda meio chuezinho? Tem esse dia? Que acorda meio assim? Nossa, não queria fazer nada. Esse dia aí, irmão, nesse dia, de manhã, você ora, entrega para o Senhor e já liga para o seu irmão. Fala, irmão, hoje eu estou chué. Ora por mim. Hoje eu estou precisando de uma palavra amiga, de uma exortação. Eu estou precisando de oração, me ajuda. Hoje eu estou... Se você faz isso, muito dificilmente você vai cair aí... Você vai deixar algum tipo de dúvida, algum desânimo, alguma questão que vai atrapalhar a sua preparação. Porque essa preparação nossa, ela é constante até o dia da volta do Senhor. E então a gente tem que estar preparado. Tem cristão que até hoje bate no peito e briga, falando que pode se ter amizades mundanas. Não, meus melhores amigos é do mundo, eles são muito melhores do que os da igreja. Interessante que esse ponto, eu fui falar sobre isso com alguns jovens, lá onde eu estava, e isso virou uma polêmica, e um jovem, muito brother meu, muito de boa, ele falou, não, mas é difícil, isso não é assim não. Ele quis contar uma história muito top, que ele
serviu o quartel, que ele tinha os irmãos dele ali de farda, que era gente que, ele falando para mim, né? Eu estava ministrando estudos sobre essa questão, né, de separação mesmo do mundo, assim, e ele falando assim, não, mas calma aí, não é assim não, porque você não entende, os irmãos de farda, eles estão muito ligados assim uns nos outros, eles passam o campo junto, tem toda uma coisa ali, eles viram irmãos mesmo. É muito difícil eu não falar que eu agora tenho que falar que eles não são mais meus amigos. Aí meio chocou, porque eu quebrei as pernas dele, né? Porque eu falei, não, eu te entendo sim, eu entendo claramente isso. Primeiro que eu também servi, primeiro que eu também passei isso aí tudo. E eu tinha dificuldade de entender isso. Mas nenhum lugar da Bíblia vai nos dar aval para a gente manter esse tipo de amizade, esse tipo de vínculo. O que eu estou falando? Eu não estou falando aqui, veja bem, não estou falando aqui para você abandonar as pessoas que você conhece, não é isso. É amizades com o mundo. Aí eu ainda fui mais além, foi muito incrível, assim, falei, velho, são seus amigos mesmo? Você considera seus amigos? Então era para eles já terem convertidos. Amigo de verdade oferece o que tem de melhor. O que a gente tem de melhor na nossa vida? O que a gente tem de melhor na nossa vida? Jesus. Então, se quer insistir, quer bater nessa tecla, não, eu tenho um amigo lá que é de infância, que é não sei o quê. Beleza. Era para estar legalizada essa amizade aí. Era para ele partilhar da mesma fé que você. E a palavra fala para a gente preferir em amor os domésticos da fé. Se tem esse que você considera amigo lá no mundo, o cara cresceu com você, era seu vizinho de frente, sempre te apoiou quando você precisou. Se você nem fala comigo aqui na igreja e eu estiver precisando de ajuda, você tem que me ajudar primeiro do que ele. É assim que a palavra ensina. Porque a gente é irmão domésticos de fé. Nós estamos adorando ao Senhor no mesmo local. Nós somos a mesma família. A nossa primeira família espiritual é aqui, é local. Beleza? Eita, muita gente chocou. Irmãos, eu nem vou aprofundar. É isso. Entendeu? É isso. Lá, essa situação que eu estou contando, lá, graças a Deus, a gente teve muito tempo, teve outros momentos, outras situações que ficou muito bem esclarecido, foi muito bom. Momento muito edificante, e eu até aprendi algumas coisas falando sobre isso. Algumas coisas ficaram bem mais pontuadas na minha cabeça sobre essa nossa separação. Então a gente tem que entender isso. Essa separação não é para você deixar de evangelizar, beleza? Amanhã vai começar evangelismo, né? Amém? Então isso aí ficou bem claro? Uma vez eu fui falar sobre isso, o povo falou, não, então não posso nem cumprimentar, não vou dar nem bom dia mais para o pessoal do mundo, não. Calma aí, né? Entenda. Estou falando de vínculo, amizade. Cuidado. E se tem mesmo, se existe essa amizade, leva Jesus para essa pessoa. Pronto. É isso que você tem que fazer. Beleza? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode pisar em falso, a gente não pode olhar para o lado nem para trás. O homem sensato vê o mal e se esconde. O homem, Provérbios 27:12, né? O homem insensato prossegue no erro e sofre a pena, sofre a consequência. Então, irmãos, quando a gente vê aí um exemplo de alguém que está afastado, alguém que está desviado, conversa com essa pessoa e analisa para você ver. Teve um problema que ele não averigou a tempo, ele não tomou cuidado, ele achou que estava tudo bem, foi levando com a barriga, foi ficando chateado, foi amadurecendo aquele problema e sofreu as consequências, sofreu a pena. Talvez estava preparado, mas deixou entrar a dúvida, deixou entrar o vacilo, deixou entrar o erro. E aí, despreparou. A gente precisa estar preparado. Já estou finalizando, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual que é a esperança que há em vós? Qual que é a esperança que há em nós? Qual que é a nossa maior esperança? Estar com Cristo, morar com Cristo, ir para a eternidade com Cristo. Essa é a nossa maior esperança. E onde nós estivermos, olha como é forte esse texto. Onde nós estivermos, antes santifiquemos a Cristo. Santifiquemos. Hoje na escola dominical, né, o Júnior estava falando, não falar o nome de Deus em vão, como isso se perdeu com o tempo, né? Como a gente fala o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. Santificai a Cristo, onde nós estivermos, que a gente torne o nome do Senhor, o nome de Cristo, santo. O suprassumo de onde nós estivermos tem que ser Cristo. Onde a gente estiver, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso aí tem que estar impregnado no nosso coração. Isso tem que estar impregnado no meu coração. O Senhor Jesus é o Senhor. Isso aí tem que estar impregnado no meu coração. Eu preciso, onde Ele estiver, honrá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo, acima de qualquer coisa, qualquer pessoa, Ele tem que ser o mais respeitado, o mais reverenciado. E estais sempre preparados. Sempre. Não tem como a gente estar preparado domingo, sábado, segunda e na terça não estarmos preparados. Nós precisamos estar sempre preparados. Para responder com mansidão e temor, aqui entra o evangelismo, né? Fala com mansidão. Não chega na pessoa e vai falar igual o Shinnok, não. Você conhece a palavra inferno? Aqui já muda um pouquinho, né? Você vai falar para uma pessoa que não conhece. Fala com mansidão e leva para essa pessoa o temor a Deus, né? E a razão da esperança que há em vós. Leva para essa pessoa a razão da sua esperança. É isso que a gente tem que fazer quando nós estamos preparados. A preparação, quando a gente fala numa questão bem pessoal, é simples de responder. A gente fez aqui, vestir a armadura do Senhor. Amém? Fala aí, vestir a armadura do Senhor. Eu vou falar para você falar com mais ânimo. Se você não falar com mais ânimo, nós vamos ter que fazer de novo aqui a dinâmica, vocês vão ficar chateados. Então fala com ânimo. Vestir a armadura do Senhor. O Senhor nos deu uma armadura e a gente tem que estar vestido com ela em todo o tempo. Não é aqui, não é só aqui, é em todo o tempo. Onde a gente estiver, nós precisamos estar vestido da armadura. Não é aquele tipo de armadura que a gente tira para descansar, que a gente tira para tomar banho, que a gente tira para sentar numa rodinha de conversa. Não, a gente tem que estar vestido com ela todo o tempo. E com ela levar a razão da nossa esperança para as pessoas. E aí a gente vai estar preparado. Quando a gente entender que a gente precisa estar exortando os nossos irmãos para que eles também estejam preparados. Essa caminhada, ela não é só. Isso aí a gente tem que ficar muito marcado na nossa cabeça. Se você deu o primeiro passo no degrau lá, se você está um monte de degrau lá já subido, estende a mão para o seu irmão, ajuda ele a subir também. Beleza? Amém? Amém. Então vamos orar sobre isso. Levanta. Coloca a sua vida, nesse primeiro momento, coloca a sua vida na presença do Senhor. Busca esse questionamento aí próprio, você e você, no seu interior, assim, busca saber isso. Fala para você mesmo assim, eu estou preparado? E descobre. Se não está, dá o primeiro passo hoje. Dá o primeiro passo nesse degrau. Eita, não foi por querer. Dá o primeiro passo nesse degrau hoje. Não deixa para amanhã cedo. Dá-lhe hoje. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos na Tua presença nessa noite.
que o Senhor tenha total liberdade, ó Pai, de continuar falando aos nossos corações, Pai. Que essa verdade, ó Pai, ela fique em nós, ó Pai, que nós tenhamos a total consciência de estarmos preparados para Ti, para honrar a Ti, para levar o Teu reino, para assim podermos ser bênção na vida uns dos outros, ó Pai. Que nós, cada um de nós aqui, ó Pai, nesta noite, tenhamos essa convicção e saibamos de fato, tenhamos essa verdade, que se estamos preparados, porque nós precisamos estar preparados para a Tua volta, Pai. Nós precisamos estar preparados para Ti. É isso que nós queremos e é isso que nós almejamos, ó Pai. Fala isso no nosso coração, quebranta o nosso coração, Espírito Santo de Deus. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Ser conosco. Coloca, Pai, em nossas bocas as palavras certas, ó Pai, ao evangelizar. Coloca em nossa mente o entendimento, ó Pai, que Tu queres que nós tenhamos, o discernimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer que tenhamos, para assim podemos honrar com o Teu reino, honrar com a Tua vontade, amar a Ti, ó Pai, antes de todas as outras coisas. No nome de Jesus é isso que nós oramos, ó Pai. Continua falando, nós Te damos a liberdade, ó Espírito Santo de Deus. Fala nas nossas vidas, ó Pai. Nós Te adoramos, nós Te amamos, declaramos que Tu és o Senhor. Aleluia.